Oi pessoal, hoje vamos recapitular uma história chamada A Família da Vilã é contra a Independência. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. A vida extraordinária de nossa protagonista começa quando um item precioso da sua mãe se quebra, desencadeando uma enxurrada de memórias do passado. Após reviver seu tempo como Yunga, ela só consegue pensar que sua vida atual está destinada ao desastre. Elodie Pera, uma linda mulher com olhos rosados e longos cabelos loiros, é a filha ilegítima do Duque Pera e recentemente se deu conta de que renasceu como uma personagem de um livro que leu em uma vida anterior. Ela gostaria de ter nascido com essas memórias desde o começo, assim teria evitado maltratar suas criadas e gastar excessivamente, percebendo que isso não é a melhor forma de chamar atenção. Esse tipo de comportamento a levará a cometer atos maldosos e, no final, morrer como uma vilã. Apesar de sua personalidade ser um pouco desagradável, a causa direta de sua morte é diferente e envolve seu pai, o maior vilão do romance. Pelo que se lembra, Elodie está noiva do primeiro príncipe, mas o noivado será rompido devido aos muitos atos malvados dela como vilã. Querendo consolidar seu poder através do príncipe, o Duque decide adotar a protagonista feminina, Estelle, e a promete ao príncipe. Elodie pretende deixar a família, mas fugir não é uma opção, pois o Duque certamente a encontrará em algum momento. Assim, ela decide pensar cuidadosamente e apenas escreve uma carta ao seu noivo, o belo primeiro príncipe. Ela já consegue se imaginar vivendo ao lado do lindo rapaz, mas sobreviver é sua prioridade, então, romper o noivado é seu primeiro passo. Oh meu, ela não está errada, o príncipe realmente parece ser material para marido, mas, aqueles olhos verdes me dizem que ele não é o protagonista masculino. De qualquer forma, a carta chega e ele fica surpreso com o fato de Elodie querer acabar com o noivado e até pedir que ele assine os documentos, o que o irrita. Alguns dias depois, nossa querida garota é chamada por seu pai, Sylvester Pera, que, aliás, parece bem jovem e impressionante com aqueles cachos e olhos dourados. Ele começa dizendo que o primeiro príncipe o procurou a respeito da carta dela. Embora ele tente não interferir nas ações dela dentro da família, acha difícil entender seu desejo de terminar o noivado, considerando que foi ela quem insistiu inicialmente. Isso surpreende Elodie, pois ela nunca esperava que o Duque discordasse de sua decisão, considerando que tanto ele quanto o primeiro príncipe estão insatisfeitos com isso. No entanto, ela se mantém calma e pergunta se não é permitido cancelar o noivado, o que o Duque confirma. Como penalidade, o Duque informa a Elodie que ela será colocada em período de observação por enquanto, o que ela aceita casualmente. Um olhar de medo cruza seu rosto ao sair do escritório, mas ela não se sente tão decepcionada, pois já antecipava esse resultado, dado o apoio do Duque ao primeiro príncipe. Ela vai para o quarto e tenta relaxar, sabendo que tem 3 anos para se tornar independente e sair antes da protagonista feminina apareça nesta terra de romance, Ares Kegel. A deusa do submundo desejava o céu e a terra tanto que criou os 7 pecados que devastaram o continente. No entanto, quando o continente estava prestes a ruir, a irmã mais nova de Erekgal, Ishtar, deusa do céu e da terra, interveio, concedendo seu poder a 7 humanos para ajudá-los a selar os 7 pecados. Esses humanos eventualmente se tornaram heróis, e as 7 famílias foram estabelecidas, formando a base da lenda do Império Vantia. No entanto, apenas 5 das 7 famílias, incluindo a família real, permanecem hoje, entre elas a família Pera, que recebeu o poder da destruição. Uau, eles têm poderes! Enquanto seguia para seu quarto no anexo, nossa protagonista encontra inesperadamente seus irmãos, Yance, o herdeiro do Duque, e Carlotte, o segundo filho. Yance então se aproxima dela com uma expressão preocupada, perguntando se ela foi punida por tentar acabar com o noivado, apesar de ele possuir o poder da extinção e ser temido por muitos. Ela fica cautelosa com ele por conta de sua personalidade calculista, então decide desviar o olhar para não se deixar enganar por seu rosto amigável. Parece que Carlotte é o mais previsível, torcendo para que Elodie permaneça em observação e nunca saia, o que a irrita, mas ela decide apenas ignorar. Ah, entendi. Eu os confundi com aqueles irmãos protetores típicos. Bem, Yance e Carlotte têm usado suas habilidades desde pequenos, mas ela nunca as usou, pois não é uma verdadeira pera. Apesar de ser conhecida como a filha legítima do Duque de um relacionamento anterior, a verdade é que ela não tem o menor traço de sangue pera. Seus pais verdadeiros lhe passaram seus poderes, que são as habilidades de purificação Dulce. No romance, ela será descoberta usando seu poder de purificação, prova irrefutável de que não é uma pera, o que custará sua vida. Para piorar, seu verdadeiro pai, o Duque Renhard Savers, está agora em coma, deixando-a sem ninguém para quem possa recorrer em busca de apoio, então ela realmente precisa evitar ser descoberta. Portanto, até mesmo o Duque Pera desconhece que ela não é sua filha. Como ela acabou morando com eles? Onde está a mãe? Há tantas perguntas.
De qualquer forma, ela pretende usar seu poder para obter liberdade, especificamente fazendo um acordo com sua madrasta, a Duquesa de Pera. Ela agora está parada do lado de fora do jardim da Duquesa, preocupada, pois o local é considerado perigoso. A Duquesa, famosa como a maior envenenadora do continente, surge para cumprimentá-la. A madrasta também é muito atraente, mas seus cabelos vermelhos me dão a impressão de que ela é uma mulher terrível. Estranhamente, seus olhos azuis transmitem uma vibe convidativa. Vamos ver. Após uma saudação adequada, Elodie surpreendentemente anuncia seu desejo de fazer um acordo com a Duquesa, para o espanto dela. Em resposta, a Duquesa convida-o para entrar em seu jardim, alertando-a para não tocar em nada, pois é perigoso. Uma vez dentro, eu expressa sua decepção pelo fato de que, apesar de a Duquesa ter desenvolvido um bom inseticida para os fazendeiros, a família imperial confiscou sua pesquisa. A Duquesa não tem escolha a não ser entregá-la. Embora seja extremamente útil, é tóxico ao entrar no corpo humano. A Duquesa parece cuidadosa, então, com um sorriso largo no rosto, eu se oferece para ajudar e mostra orgulhosamente o antídoto que criou. Querida, ela é adorável demais. Claro, quem pensaria que uma jovem poderia criar um antídoto, certo? A Duquesa emite uma aura inquietante, pois acha que Elodie está brincando, mas minha filha não tem medo dela. Pelo contrário, ela sorri e sugere que elas testem para ver o que acontece. Como resultado, a Duquesa mostra a Elodie seu sujeito de teste, uma praga recente conhecida como o verme, que parece pequena, mas se transforma em uma besta quando absorve mana. Depois de ligar o pesticida e matar o verme, a Duquesa adiciona um antídoto de eu, o que a deixa nervosa. Mas, assim que vê o verme se mexer, ela fica emocionada e se agarra à madrasta. A expressão de choque da Duquesa faz Elodie pedir desculpas por deixá-la desconfortável. Em resposta, a Duquesa diz que não se importa e que está apenas impressionada com a mudança repentina na atitude da criança antes tão reservada. Por que essa Duquesa me parece uma boa madrasta? Elas então voltam a falar de negócios, e como o antídoto funcionou, a Duquesa pergunta o que Elodie deseja em troca, o que a deixa muito feliz. Ela responde rapidamente que quer vender o antídoto em nome da Duquesa. Elodie quer uma parte dos lucros, mas a Duquesa pergunta por que ela não pode usar seu próprio nome. Elodie explica que ninguém acreditaria que ela desenvolveu um antídoto, então prefere manter isso em segredo do público e pede à Duquesa que guarde o segredo. Nossa garota antecipa a pergunta da Duquesa sobre como desenvolveu o antídoto, então prepara uma resposta, fazendo uma expressão sombria e dizendo que seu poder já se manifestou. Em vez de dizer que é uma cura, ela afirma que pode destruir o veneno, pois o poder da família Pera deveria ser sobre destruição. E minha garota está suando de tanto mentir. Na história, Elodie tenta envenenar a protagonista feminina, mas acaba ingerindo veneno por acidente. No entanto, ela não morre por causa de seu poder de purificação, revelando que não é uma verdadeira pera. Portanto, é melhor revelar suas habilidades agora. A Duquesa parabeniza e comenta que deveriam celebrar ao invés de esconder seus poderes, mas Elodie é esperto o suficiente para explicar que, como filha ilegítima, prefere manter isso em segredo para evitar que alguém a veja como uma ameaça aos filhos da Duquesa. A Duquesa entende e concorda com Elodie. Elodie finalmente consegue descansar após todos os eventos exaustivos, mas logo é interrompida com a chegada do primeiro príncipe, que veio visitá-la. Ela se apressa até ele, assim que se senta, menciona casualmente que deseja realmente terminar o noivado, alegando que se apaixonou por outra pessoa. O príncipe a observa e sente algo estranho nela enquanto a encara fixamente. O príncipe acredita que Elodie quer ser uma princesa e até suspeita que ela tem sentimentos por ele. No entanto, ele agora está confuso com o comportamento atual dela, que contradiz suas expectativas, levando-o a crer que deve haver uma explicação para essa mudança repentina. Ele diz que não pode cancelar o noivado e a aconselha a parar, caso esteja tentando chamar sua atenção dessa forma, pois não vai funcionar. O príncipe continua explicando as coisas para ela, mas Elodie começa a sentir tontura, e ele acredita que ela está fingindo uma doença, o que ele considera inútil. No entanto, Elodie desmaia na frente dele, enquanto ele ainda acha que ela está fingindo, então ele apenas ordena que ela pare e se levante. Mas, ao vê-la imóvel, ele a toca levemente, temendo descobrir que ela realmente perdeu a consciência. O príncipe chama por ajuda, mas ninguém responde, levando-o a pensar que, apesar de ser uma filha ilegítima, ela deveria ter pelo menos um servo ao seu lado. Ele decide carregá-la para fora da sala e, no caminho, encontra sua criada pessoal, que não parece se importar, mas ainda assim o ajuda a levar Elodie até o quarto. Uma criada e nenhum outro servo, o tratamento dela explica seu comportamento mimado anterior. Agora que Elodie está segura na cama, ele nota um corte no pulso dela, o que o leva a refletir sobre as circunstâncias de Elodie.
Ela não possui uma criada confiável e tem uma ferida no pulso, mas ao observá-la agora, ele fica aliviado ao perceber que ela não parece estar morrendo. Anteriormente, ele havia assumido que ela estava tremendo e suando por estar nervosa com o encontro, o que o fez não perceber que ela estava com dor. Ele então segura a mão de Elodie e culpa a si mesmo por sua arrogância, que o impediu de reconhecer o que realmente está acontecendo com nossa garota. O primeiro príncipe não parece uma pessoa tão horrível afinal. Elodie acorda com uma forte dor de cabeça, assumindo que desmaiou devido ao veneno residual em seu sistema por ter desenvolvido um antídoto. Se você está se perguntando o que aconteceu com seu pulso, deixe-me explicar. Para ativar seu poder, ela precisa consumir diretamente o veneno antes de aplicar seu poder de purificação na água comum. Se não tiver tempo suficiente, pode usar seu próprio sangue como antídoto, mas ela acaba se arranhando ao tentar perfurar o local suavemente. Ao ver o curativo fresco em seu braço, Elodie acredita que um médico veio vê-la, mas isso a confunde, pois os médicos se recusam a tratar filhos ilegítimos como ela. Como alguém, incluindo um médico, poderia tratá-la assim? Nesse momento, Marta, sua criada pessoal, entra em seu quarto trazendo água morna e remédios. Ela também informa que o príncipe partiu assim que o médico chegou e pede que entregue sua carta a Elodie quando ela acordasse. Ao abrir a carta, Elodie fica surpresa ao encontrar um convite para a festa de aniversário do imperador, junto com a informação de que ele virá buscá-la meia hora antes do início da festa. Elodie entra em pânico, pois não planejou nada para a festa, já que esperava que o príncipe fosse cancelar o noivado. Mas sua criada pessoal a tranquiliza, dizendo que já preparou tudo e que ela não precisa se preocupar. Apesar disso, incomoda-a que o príncipe não esteja cancelando o noivado, mas sua criada acredita que o príncipe provavelmente está apaixonado por ela, o que quase faz nossa garota rir, antes de lançar um olhar sério para a criada e adverti-la para não fazer mais piadas desse tipo. No entanto, Elodie encontra consolo no fato de que ainda tem bastante tempo até a adoção de Estelle, além de mais tempo para se preparar para sua independência, o que envolve manter-se discreta e economizar dinheiro. Alguns dias depois, enquanto caminhava pelo corredor, ela se depara com Hector Arnold, o conselheiro do Duque Pi e futuro traidor que, 3 anos depois, revelará que ela não tem linhagem do Duque. Como é bem conhecido, o plano de Eu de envenenar Estelle no romance original sai pela culatra quando a taça envenenada é trocada. A capacidade de Eu de resistir ao veneno contrasta totalmente com o poder destrutivo de Pera, provando que ela não pode ser filha do Duque. No final, ela é abandonada, deixada para trás e, eventualmente, morta. Não se pode julgar a bondade de uma pessoa pela aparência, afinal, o homem que agora a cumprimenta casualmente com um sorriso é o mesmo que trocou as taças. Ela agora está frente a frente com o homem que se tornará um traidor do Duque Peri e apoiará o segundo príncipe. Ela suspeita que o propósito de trocar a taça envenenada era enfraquecer a relação entre o primeiro príncipe e a família Peria, mas uma questão permanece: quando Arnold começaria a trabalhar e espionar para o segundo príncipe? Contudo, Elodie não precisa temer Arnold, pois, antes de tudo, ela não tem intenção de envenenar Estelle. Mas ela acha isso emocionante e já formulou um plano engenhoso para pegar o traidor. Eu inicia sua atuação e confidência a ele, dizendo que acredita que seu pai está muito chateado com sua decisão de cancelar o noivado. Ela revela que o motivo da sua decisão é que está se apaixonando pelo segundo príncipe, o que o surpreende, pois o segundo príncipe é inimigo político de seu pai. Elodie está confiante de que, se Hector tiver qualquer contato com o segundo príncipe, ele certamente o procurará e fornecerá todas as informações que ela divulgou. Afinal, apesar de ser uma filha ilegítima, Eu ainda é filha do Duque Peri e pode ser uma ferramenta útil. Dessa forma, Eu continuo a sua atuação inocente, buscando a ajuda de Hector Arnold para lidar com suas preocupações com seu pai. Ele simplesmente a aconselha a evitar mais problemas, sugestão que ela aceita de bom grado, embora se pergunte se ele cairá na armadilha. Mesmo sob ação disciplinar, ela ainda é obrigada a participar de eventos familiares oficiais, incluindo a celebração de aniversário do imperador. Nesse dia, ela fica surpresa ao ver o primeiro príncipe esperando por ela do lado de fora. Embora ele não pareça nada satisfeito, ela ainda lhe dá um sorriso e o cumprimenta educadamente, ao que ele informa cortesmente que é hora de partir e estende a mão para ajudá-la a entrar na carruagem. As ações inesperadas do príncipe a surpreendem, mas ela segura sua mão enquanto partem. Não há como negar que eles ficam muito bem juntos quando entram no salão de banquete. Enquanto o primeiro príncipe está engajado em uma conversa com alguns nobres, Eu vê nisso uma oportunidade perfeita para se distanciar dele. Ela então escolhe sair discretamente do salão de banquete. Como esperado, o segundo príncipe se aproxima dela, confirmando sua suspeita de que Hector, o assistente do Duque Peria, está em contato com ele. Certamente, não há como esse cara ser o protagonista, certo?
Enquanto isso, o primeiro príncipe, incapaz de se concentrar na conversa com os nobres, decidem seguir Elode e ficam confusos ao vê-la com o segundo príncipe. Observar as reações alegres de Eu enquanto conversa com o segundo príncipe faz o primeiro príncipe se perguntar se o segundo príncipe é realmente o homem por quem ela afirma estar apaixonada. Surpreendentemente, apesar de sua aparência comum, esse Beltrán é um mulherengo popular, e ele não se importa com sua imagem como segundo príncipe, além de gostar de beber. Em resumo, ele é um verdadeiro bel lixo. O primeiro príncipe não pode deixar que Elode sofra nas mãos de seu irmão, então ele se aproxima para interromper o que quer que estejam fazendo, quando percebe que o Duque Pera também está observando os dois. Bel lixo está no momento convidando Elode para assistir a uma ópera com ele. Quando ela recusa, ele insiste, quase fazendo-a perder a paciência. Elode já está rangendo os dentes de raiva, mas ele está tão cheio de si que acredita que ela está apenas tímida perto dele. Então, ele se inclina para mais perto e a convida para dançar, pegando-a de surpresa. Ele tem a audácia de colocar suas mãos sujas em nossa querida garota. Felizmente, isso é o sinal para o pai dela interromper. Com uma expressão séria, o Duque pede que Elode vá até ele, e ela prontamente o faz. Ele segura o pulso dela e, juntos, eles se afastam do príncipe e vão para o terraço, onde o Duque emite um aviso sobre o segundo príncipe. Ele a alerta sobre encontrar-se com um rapaz em particular devido à sua reputação de ser exageradamente pegajoso, algo que Elode jamais faria. Ela tranquiliza o pai, dizendo que ele não precisa se preocupar. Mas, espera, o quê? Ela mal pode acreditar. Será que o Duque está preocupado com ela? Mesmo assim, decide parar de questionar a situação e pergunta diretamente ao Duque se ele está preocupado com ela. Quando o Duque leva um momento para responder, Elode tem certeza de que seu pai frio e distante não está preocupado, até que ele responde, claro. Ela pergunta novamente, e o Duque repete sua resposta, deixando-a ainda mais confusa. Então, ela pergunta mais uma vez, irritando o pai. No entanto, ela decide não ser otimista sobre isso, pois, se o Duque descobrir que ela não é sua filha biológica, ele provavelmente a matará, o que a faz sentir um frio na espinha. Então, ela escolhe mudar de assunto e, desta vez, é ela quem o alerta, sugerindo que ele fique atento ao seu assistente, o Sr. Arnold. Ela revela isso como uma forma de precaução, pois, se conseguirem identificar o traidor antecipadamente, isso certamente ajudará a todos no futuro. E ela também quer retribuir o Duque por tê-la criado. Ela é realmente muito bondosa. Enquanto isso, de volta ao salão de banquetes, os irmãos Peri atraem muita atenção das damas, mas ambos parecem indiferentes, e em vez disso, estão discutindo sobre o segundo príncipe e sua irmã, Carlotte. Ela assume que Elode estava flertando com o segundo príncipe, mas Yancy percebeu que foi Bel Lixo quem se aproximou da irmã. Só de pensar nisso, Yancy perde o controle e destrói sua taça de vinho e as luvas. Oh, o irmão mais velho está bem, charmoso, mas, eles realmente se importam com Elode? Após toda a confusão, Elode decide voltar para casa. O primeiro príncipe então se aproxima e a convida para dançar. Ela tenta recusar, mas o príncipe insiste, exigindo que ela tome sua mão, pois ele tem algo a lhe dizer. Enquanto dançam, o príncipe comenta sobre o pedido de Elode para encerrar o noivado, explicando que será difícil, pois o noivado é muito útil para ele. Isso a deixa tão irritada que ela decide, de propósito, pisar no pé dele, enquanto finge inocência. Uma pequena vingança ainda é vingança. 2 dias se passaram desde a festa de aniversário do imperador, mas ela não consegue tirar o comentário do príncipe da cabeça. Ela continua frustrada com a recusa do príncipe em cancelar o noivado, acreditando que seria ideal que ele o fizesse agora, já que eventualmente ele pode se apaixonar por ela e pressioná-la para terminar o noivado. Nesse momento, Marta entra correndo em seu quarto e pergunta se ela está em apuros de novo, já que a duquesa quer vê-la inesperadamente. Quando Elode era criança, chorava alto sempre que estava doente, e apenas a duquesa cuidava dela. Elode ainda se lembra vividamente da expressão fria e distante da duquesa, como se estivesse olhando para um objeto sem vida. Madrasta é tão bonita, pensa Elode, e acho que é só seu rosto impassível que traumatizou nossa garota. Elode percebe, então, que por causa dessas memórias, ainda sente medo da duquesa, mesmo sendo ela quem inicialmente se aproximou por interesse financeiro. Ela não encontra a duquesa e decide explorar a área, onde avista uma linda flor que a cativa. Está prestes a tocá-la quando a duquesa avisa que, se estender a mão mais um pouco, seu braço inteiro será decepado. Elode recua rapidamente e descobre que a cara é uma flor carnívora que atrai pessoas com sua beleza vibrante e pó sedutor. Veja só, mamãe se importa. A duquesa convida-o para sentar-se e gentilmente lhe oferece um chá gelado refrescante, que ela aceita com gratidão e rapidamente mata sua sede.
A duquesa fica surpresa por eu ter bebido tudo sem deixar uma gota e comenta que é raro encontrar alguém que beba o chá dela sem medo, mas com total conforto. Isso confunde Elodie até que ela percebe que as pessoas devem ter cautela com a duquesa, já que ela lida com venenos. Mesmo assim, como Elodie não pode simplesmente dizer que tem um pó antídoto, ela finge estar com sede devido ao calor. A duquesa ensina-lhe que a vida é mais importante, então Elodie inventa outra desculpa, dizendo que gosta do aroma do chá. No entanto, ao descobrir que o chá é, na verdade, inodoro, ela começa a suar, tentando encontrar uma desculpa melhor. Olhe só para a expressão engraçada dela. Finalmente, ela encontra uma solução e informa a duquesa que confiou nela porque são boas parceiras. Elodie acredita que a duquesa valoriza suas habilidades para criar antídotos e que ninguém envenenaria sua parceira de negócios. Seu raciocínio realmente surpreende a duquesa, levando-a a sorrir e concordar com ela. A duquesa então informa-o que seu antídoto foi aprovado para a venda. Além disso, menciona que estão distribuindo os suprimentos restantes e até receberam pagamentos antecipados, apesar da quantidade limitada disponível. Elodie fica agradavelmente surpresa com sua parte nos lucros, enquanto a duquesa permite que ela examine os documentos para um relatório financeiro completo e abrangente. Os olhos brilhantes e cintilantes por dinheiro, sim, garota. Em seguida, a duquesa expressa interesse em obter o processo de preparo do antídoto, mas eu recusa prontamente. Felizmente, a duquesa não é do tipo que exige à força o que quer, então ela apenas pergunta a eu sobre a possibilidade de desenvolver um antídoto para suas outras toxinas. Eu respondo que é possível, mas quanto mais tóxica for a condição, mais tempo leva para criar um antídoto. Por quê? A verdade é que a dor é tão intensa que ela não está disposta a suportá-la, pois, para criar o antídoto, eu preciso consumir o veneno primeiro, e, apesar de seu poder de purificação, ela ainda sente a intensa angústia do veneno. Elodie então pede que a duquesa mantenha o sigilo sobre o acordo, e a duquesa tranquiliza, garantindo que manterá a promessa e que não deve se preocupar, pois são parceiras. Essa afirmação surpreende Elodie, já que nunca esperava ouvir a duquesa descrevê-la como alguém próxima, mas ela ignora o comentário como uma observação não intencional, levando-a a sorrir e a responder que são realmente parceiras maravilhosas. Se começarem a se chamar de mamãe e filha, com certeza vou chorar de emoção. No caminho de volta ao quarto, Elodie para ouvir uma grande comoção do lado de fora e vê Hector Arnold ajoelhado diante do Duque de Peria. Uau, papai realmente ouviu e agiu tão rápido. Hector agora está implorando por sua vida e tentando persuadir o Duque de que é inocente, mas o Duque ordena que ele pare, pois já tem provas de que ele está em contato com o segundo príncipe. No entanto, Hector Arnold insiste que é uma conspiração e que o segundo príncipe deve estar tentando causar um conflito em Peria, o que irrita ainda mais o Duque. Elodie não quer ver pessoas morrendo, pois isso a faz imaginar seu próprio futuro, então apressadamente retorna ao seu quarto, mas o Duque chama seu nome e ordena que o acompanhe. Eu fica confusa ao entrar no quarto do Duque, e ele a instrui a sentar-se enquanto pergunta sobre seu conhecimento a respeito de Hector Arnold. Ela estava preparada para esse momento e já havia ensaiado mentalmente um discurso, no qual explica seu primeiro encontro com o homem antes da celebração de aniversário do imperador, que resultou em um estranho mal-entendido de que ela está apaixonada pelo segundo príncipe. A menção de sua filha ao amor enfurece o Duque, e Elodie insiste repetidamente que tudo foi um mal-entendido, o qual ela não se preocupou em esclarecer com Sir Arnold. Quando o segundo príncipe se aproximou dela na festa, ela percebeu que algo estava errado, e é por isso que o alertou para ter cuidado com Arnold. O Duque a informa que ela contribuiu muito para a busca de um traidor e deseja conceder-lhe um pedido em troca, o que a faz rejubilar-se secretamente. Ela pede então que ele revogue sua ordem de proibição. O Duque pensa por um momento e concede seu pedido, mas com uma condição. Bem, revogar a proibição significa que sua filha, sem dúvida, sairá de casa, então a condição é que ela escolha Yance ou Carlotte como seu acompanhante. Isso é tão chocante que Elodie tenta argumentar que poderia simplesmente levar um cavaleiro com ela, mas essa não é uma das opções de papai, pois Beltr pode se aproximar dela, e nenhum cavaleiro será capaz de afastar o príncipe galante. Ela ainda está hesitante, então o Duque propõe que ela escolha ambos os irmãos, levando-a a dizer, com uma expressão nerd e séria, que escolherá. Como esperado, nossa garota escolhe Carlotte como seu acompanhante. Então, ela vai à área de treinamento hoje para insistir que ele a acompanhe, mas seu irmão grita que nunca a escoltaria. Ela também prefere não ter escolta, então se vira e vai embora, mas, quando diz que precisa informar ao pai sobre isso, Carlotte imediatamente agarra sua mão, sem escolha a não ser segui-la. Agora, eles estão andando pela cidade, e Elodie está adorável em seu vestido rosa e com seu guarda-chuva, enquanto Carlotte continua irritado. Mas ela não se importa, pois prefere lidar com ele do que com o calculista Yance.
O ruivo então questiona por que ela não tem ninguém com ela, nem mesmo sua criada, e fica confuso quando ela explica que sua criada está ocupada. Ela também sorri e acrescenta que não precisa de mais ninguém quando já tem ele, pois, embora ele não seja tão forte quanto o irmão mais velho, Carlotte ainda possui o poder destrutivo conhecido como deslizamento de terra, que, como o nome sugere, faz o chão desmoronar e é ideal para batalhas de grande escala. Carlotte é um veterano de guerra e nenhum grande cavaleiro pode igualá-la em esgrima. Uau, seu cabelo ruivo e olhos dourados, assim como aquele sorriso, são realmente encantadores. Só espero que ele pare de brigar com nossa preciosa garota. De qualquer forma, ele tem a força, mas, ao contrário de Yance, sua inteligência é um tanto questionável, então ela pode muito bem colocar todo aquele conhecimento em bom uso. Agora estão em frente à loja de vestidos, mas antes de entrar, Elodie declara que quer comer a sobremesa do famoso Blanco Blanc e pede ao irmão que compre para ela. Carlotte recusa, pois a confeitaria é tão popular que você tem que esperar na fila por horas, o que nossa garota entende, mas nossa astuta raposa de aparência inocente olha para o irmão e pergunta se ela pode contar ao pai sobre isso. Pobre Carlotte, está sendo manipulado. Carlotte passa 2 horas na loja e fica tão envergonhado com as senhoras que o acham adorável por comprar doces. No entanto, ao voltar para a loja de vestidos, ele se surpreende ao descobrir que Elodie já saiu da loja há 2 horas. Ela o deixou sofrendo na confeitaria e foi embora tranquilamente. Olhem só nossa garota finalmente aproveitando seu tempo sozinha. Mas ela sabe que Carlotte já deve ter notado seu desaparecimento agora, embora não esteja preocupada, pois aquele garoto orgulhoso nunca contará ao Duque que ela escapuliu. O objetivo principal de seu dia é visitar a Torre Mágica, que ela acha fascinante, mas, como não tem muito tempo, vai direto ao balcão e declara seu desejo de investir em um dos negócios da torre. O termo investimento encanta o mago administrador, que imediatamente usa sua magia para colocar Elodie em uma cadeira luxuosa e até prepara um chá para ela. Ah, o poder do capitalismo! O mago então a informa que o investimento mais popular recentemente na torre é a mina de ouro, o que eu considero uma boa ideia, mas ela tem outro plano em mente, quer investir em um mago chamado Herb. O mago tenta encorajá-la a reconsiderar o investimento em Herb, mas nossa garota está resoluta. Embora Herb seja atualmente um mago com desempenho abaixo do esperado, ela sabe que ele criará uma ferramenta mágica no futuro que o tornará extremamente popular e rico. Em resumo, este investimento é absolutamente à prova de falhas, e ela está satisfeita que sua leitura minuciosa do livro tenha valido a pena. Ah, eu definitivamente preciso ler romances com mais atenção de agora em diante, vai que um caminhão me leva para outro mundo, estilo Isekai. Elodie então recebe um contrato para assinar, mas decide não usar seu nome verdadeiro, pois isso poderia ser rastreado. Ela opta pelo nome Lily Arthur. Como um nome pode soar tão poderoso? Ainda assim, uma ótima escolha. Agora, ela está voltando para a loja de vestidos, aliviada por não ter que se preocupar com dinheiro no futuro. Embora o dinheiro que ela ganha vendendo o antídoto seja suficiente, não há garantia de quanto tempo ela conseguirá manter esse segredo da duquesa, então esse novo investimento é essencial. Eu adoro como ela é meticulosa e preparada. Do nada, um homem segura sua mão, como se estivesse procurando por ela há muito tempo. Elodie rapidamente solta sua mão, dizendo que ele a confundiu com outra pessoa. Ela está confiante de que é a primeira vez que se encontram, pois jamais esqueceria um homem com uma aparência tão atraente. Oh, cabelos negros e olhos vermelhos? Será o Duque do Norte? Ainda desconhecido, mas esse cara cheira a protagonista masculino. O homem tem certeza de que ela é a pessoa que ele estava procurando e, quando a chama pelo seu antigo nome, Yunga, o mundo de Eu é instantaneamente abalado. Espera aí, isso está ficando interessante. Será que esse homem também é do mundo moderno? Como ele reconheceu ela? Elodie quer urgentemente saber a identidade dele e como ele conhece aquele nome em particular, mas, antes que ele possa responder, ela ouve Carlotte gritando seu nome à distância. O cavaleiro charmoso então se inclina e sussurra em seu ouvido que irá visitá-la, antes de desaparecer no ar. A trama está ficando densa. Elodie fica completamente confusa com o que acabou de acontecer, mas sua atenção se volta para Carlotte, que finalmente a encontra e fica furioso, alegando que andar sem escolta é extremamente perigoso. Qualquer pessoa ficaria agradecida por ter um irmão preocupado, mas não nossa garota. Ela remove a mão de Carlotte de seu ombro, dizendo que ele está completamente fora de seu caráter e que, aconteça o que acontecer com ela, isso não o preocupa nem um pouco. Agora, olhando para sua expressão angustiada e surpresa, eu acho isso ridículo, porque ele era o que mais queria que ela desaparecesse durante a infância. Carlotte ouviu as empregadas falando sobre o status ilegítimo de Eu, o que o levou a acreditar que sua meia-irmã era a causa da relação conturbada entre seus pais.
Nossa doce Elodie vive no anexo, mas um dia ele foi até lá e a empurrou para o chão, chamando-a de repugnante. Elodie, que é inocente, insiste que toma banho todos os dias, o que faz Carlotte gritar, acusando-a de ser suja por causa de seu status ilegítimo, culpando-a pela relação conturbada de seus pais. Ela permaneceu em silêncio e ouviu impotente enquanto o jovem Carlotte explodia, desejando que ela simplesmente desaparecesse de suas vidas. Ela sabe, por experiência, que Carlotte nunca se preocuparia com ela. Só consegue concluir que ele está agindo assim por medo de que seu pai descubra que ele não é um bom babá. Então, ela o assegura de que manterá a boca fechada, enquanto ele não diz nada. Ela supõe que saber que está em um romance faria as memórias horríveis desaparecerem, mas agora percebe que essas emoções já estão gravadas em seu coração como traumas. Mas ela não se importa mais, pois o estranho que conhece seu passado é mais importante agora. Carlotte é apenas um garoto rude, mas posso ver que ele se importa. A dupla de irmãos é adorável, então espero que eles consigam resolver as coisas. Depois que voltam para casa, eu não consigo parar de pensar no homem encantador de antes. Ela atribui a aura dele ao seu status aristocrático e, então, deduz que ele deve ser um nobre. Ela pergunta a Marta se ela conhece algum jovem nobre com cabelo preto e olhos vermelhos no Império, levando sua criada a perguntar a questão mais importante: o cavalheiro é bonito? No entanto, assim que eu confirma que o cara é muito atraente, Marta declara, confiantemente, que não há ninguém, levando Elodie a supor que o misterioso e bonito homem não é um nobre. Suas reflexões são interrompidas quando ela nota uma carta com o selo da família imperial em sua mesa. Quando descobre que é de seu noivo, solicita melancolicamente que Marta lhe traga uma caneta e papel. Ela não parece interessada na carta. Enquanto isso, Yancy parece ter plantado um espião ao redor de Elodie quando ela saiu, que agora informa que Elodie visitou a Torre Mágica. O grande irmão está curioso sobre o motivo da visita dela à torre, mas o que mais o chama a atenção é que eu conheci um cara que ele sabe que ela nunca teve contato. Uau! Ele já tem informações sobre nosso garoto misterioso. De qualquer forma, Yancy pode ver que sua irmãzinha, a quem ele chama de Lily, mudou consideravelmente. Por exemplo, ela não evita mais a mãe, e, em vez disso, frequentemente toma chá com ela, enquanto seu pai, que a trata mal, até designou Carlotte para ser seu escolta, o que realmente o confunde. Yancy é o tipo de irmão que é excessivamente obsessivo? Espero que não. Depois de recusar repetidamente o convite do primeiro príncipe, Elodie está se sentindo cada vez mais irritada pelo fato de ter recebido outra carta dele hoje. Ela fica espantada e enfurecida assim que termina de ler a carta recente. Olha quem está correndo atrás de quem agora! A carta afirma que o primeiro príncipe decidiu visitá-la, e nossa garota não tem escolha a não ser se juntar a ele para um chá. Ele explica que, como suas cartas de resposta dizem constantemente que ela não está se sentindo bem, decidiu verificar como ela está, o que leva Elodie a fingir um sorriso e a se comportar como se já tivesse melhorado significativamente devido à presença dele. Mas, na realidade, eu está tão frustrada que o cara realmente aqui que ela decide pensar apenas em pensamentos felizes, como quão atraente ele é, afinal. Como ela confirma que está se sentindo bem, o primeiro príncipe espera vê-la para o jantar, o que a surpreende. Ele explica que foi convidado pelo Duque, que organizou um jantar em família com toda a família. Para nossa garota, isso é muita interação, causando-lhe um começo de pânico. Parece que Elodie não é a única que mudou, os outros ao seu redor também mudaram. Todos chegaram à mesa de jantar, e Elodie não consegue desfrutar de sua comida. Ela até teme que sua doença fingida se torne verdadeira a qualquer momento. Ela decide apenas ouvir quando o Duque menciona a família Angelus, que começou seu projeto de fornecimento militar, o que Yancy também confirma, além do fato de que a família comprou quase todas as minas de pedra mágica necessárias para a criação de armaduras mágicas. Pelo que eu consigo se lembrar, o Duque Dum da família Angulus pertence às grandes famílias e eles têm o poder de regeneração. O Duque Rodrigo Ang, o chefe da família, está obcecado por honra e riquezas, o que o motiva a esmagar todas as famílias para garantir que a Angus se torne a melhor. Mas há uma pessoa que está impedindo de alcançar seus objetivos, ninguém menos que seu pai, o Duque Sylvester. Voltando à discussão, o Duque enfatiza que, se a Angelus continuar a monopolizar as minas, enfrentarão, sem dúvida, escassez de materiais. Isso leva a Duquesa a propor que eles também comprem minas de pedra mágica, pois a Angus assumiu o controle de quase todas as minas. O primeiro príncipe se opõe à duquesa porque acredita que é tarde demais, enquanto nossa garota parece desinteressada, pois já sabe que a família Pera triunfará sobre a Angelus no final. Será um início difícil, mas Yancy encontrará uma solução no fim, então ela apenas come ali, relaxadamente, enquanto o Duque percebe, o levando a ficar curioso sobre seus pensamentos sobre o assunto.
Isso a choca, mas ela pensa que conquistar o favor do Duque não é uma má ideia, então se desculpa subconscientemente com Yance enquanto planeja roubar e revelar sua futura solução. Ela então explica que, como a Angelus tomou conta de todas as minas do Império, eles poderiam fazer o mesmo, mas não as minas, é claro, porque quem diz que as pedras mágicas são apenas materiais necessários para produzir suprimentos militares? Ela então sorri amplamente e propõe que comprem todos os outros componentes e os vendam para Angelus a um preço alto, o que surpreende todos à mesa, enquanto o pai simplesmente toma um gole de vinho, como se esperasse que ela fosse tão inteligente. A madrasta elogia, e eu se sente estranha ao agradecer, mas não consegue deixar de se perguntar o que eles pensam dela agora, enquanto tem dificuldades para manter uma expressão séria, pois acha a vida de uma inteligente muito empolgante. Bem, para ser justa, eles perguntaram, e ela apenas respondeu. A Angelus se torna cada vez mais preocupada ao saber que a Pera obteve a posse de outros materiais, colocando-o em uma posição em que acredita que a Pera, sem dúvida, cobrará um preço maior por eles, o que representa uma desvantagem óbvia. Ele então conclui que Yance Pera deve ter inventado o truque, mas seu assistente o informa que, com base nas informações de seus espiões, na verdade é a Lord Pera, a filha mais nova do Duque Pera, o que o surpreende, já que a garota é apenas uma filha ilegítima que não consegue usar seus poderes. Alerta de vilão. Hoje, Elodie está lendo o jornal, que afirma que a família Angelus está saindo do negócio de fornecimento militar e que sua mina de pedras mágicas está à venda, mas ninguém a compra, levando-a a acreditar que eles devem estar furiosos agora. Sua atenção então se desvia para as garrafas de veneno à sua frente, onde ela nota algo incomum, o que a leva a questionar se contou incorretamente. Neste momento, alguém bate à sua porta e um servo informa que o Duque a convidou para discutir as preocupações da família Angelus, impedindo-a de preparar o antídoto naquele dia. Dentro do escritório do Duque, Elodie sente uma onda de ansiedade ao perceber que está sozinha com ele, mas reúne coragem para perguntar por que ele a chamou. O Duque sorri brevemente antes de dizer a Elodie que deseja recompensá-la e expressar sua gratidão por já ter o ajudado 2 vezes, o que a deixa se perguntando por que ele está agindo de forma diferente, chamando-a para discutir coisas que normalmente não faz e até designando um de seus filhos como seu acompanhante. Isso é completamente atípico do Duque que ela conhece, que despreza vê-la, razão pela qual a manda para o anexo, longe de sua presença. Elodie, curiosa sobre os motivos do Duque, pergunta por que ele busca sua opinião agora, quando ele não tem interesse nela, o que parece chocar o Duque. No entanto, ao ouvir que ele acredita que ela pode resolver o problema, Elodie começa a se perguntar se ele a está comparando com seu antigo eu maligno. O Duque parece tímido ao confessar que a tem observado, mas, dado seu caráter assustador, ele decide não se aproximar, por medo de fazê-la chorar. Uau, então você apenas observou quando ela sofreu bullying por parte de seus irmãos, isolada no anexo e maltratada pelos servos e médicos. No entanto, suas palavras tocaram Elodie, mas ela escolhe não deixá-las afetá-la, pois o Duque a matará no momento em que descobrir que ela não é relacionada a ele. Contudo, quando o Duque pergunta o que ela quer, ela pede que ele a elogie, porque, mesmo que seja apenas hoje, ela quer se sentir amada. O Duque permanece em silêncio por um momento antes de estender a mão e acariciar suavemente sua cabeça, expressando sua apreciação por seu excelente trabalho. Pobre garota, ela precisava usar sua recompensa apenas para se sentir amada. Elodie está a caminho de seu quarto quando, inesperadamente, encontra Carlota. A preocupada Carlota pergunta sobre a razão das lágrimas de Eu e expressa preocupação com a possibilidade das reações disciplinares de seu pai. Isso enfurece Elodie, levando-a a lembrá-lo de que não tem nada a ver com ele e que ele não precisa se preocupar com ela. Ela também pede que ele a ignore, o que ele sempre faz. No entanto, Carlota fica irritada, explicando que está preocupado que, se alguém a ver andar dessa maneira, será uma vergonha para a família. Ele ainda alerta para permanecer em seu quarto naquela noite. Ela quase se esquece da noite do eclipse lunar, que foi quando Yance perdeu a sanidade, a cada 3 anos, quando o eclipse cobre todo o conceito na escuridão. O poder da deusa do submundo aumenta, fazendo com que as grandes famílias percam o controle de seu próprio poder. Bem, isso varia dependendo das características que as famílias possuem. Por exemplo, Elodie, que possui o poder de purificação, não é afetada pelo eclipse. Por outro lado, como você pode ter adivinhado, a situação é muito diferente para os Pera, que possuem o poder de destruição. Sua mansão foi destruída há 3 anos por Carlota, que ficou fora de controle, mas, com base no que ela leu, este ano Carlota conseguirá controlar seus poderes, ao contrário de Yance, a quem ela está visitando atualmente no jardim. Yance pode parecer ter completo controle sobre seu poder, mas a verdade é que ele não consegue controlá-lo corretamente. Com o eclipse que se aproxima, ele precisa se esconder e suportar o sofrimento no jardim.
De fato, Elodie tem uma memória terrível de Yancy de sua infância, especialmente de 6 anos atrás, quando Elodie estava passeando durante o eclipse lunar e avistou Yancy no jardim, ajoelhado e em agonia. A jovem Elodie ficou aterrorizada na época e, quando Yancy gritou com ela, ela entrou em pânico e só conseguiu correr para longe. Mas não está à noite, pois no romance, a protagonista feminina será quem conforta seu irmão problemático, aproximando os dois, e nossa inteligente dama pretende desempenhar esse papel para evitar qualquer perturbação desnecessária em sua mansão, além de conquistar a confiança dele. Sentando-se ao lado de Yancy, ela o tranquiliza, afirmando que a dor eventualmente irá embora, enquanto dá um tapinha em suas costas. Yancy encontra conforto nisso e coloca a cabeça em seu ombro. O poder purificador dela o ajuda? Após algum tempo, Yancy levanta a cabeça, mas, para a surpresa de Elodie, parece que seu irmão não consegue se lembrar do que acabou de acontecer. Seus esforços para se aproximar dele durante a noite foram em vão, deixando-a sem muita escolha a não ser afirmar que o encontrou inconsciente, enquanto chora por dentro. Não pode ser ajudado, se essa coisa de conforto só funciona para a protagonista feminina. Quando Yancy diz que se sente melhor agora, Elodie decide deixá-lo sozinho e voltar para dentro. Yancy a observa enquanto ela se afasta, percebendo que Elodie era a garotinha que havia corrido antes. Oh, ele nem se lembra de ter gritado com a preciosa bebê antes, hein? A família Pera conseguiu passar pelo eclipse lunar sem incidentes, mas tudo muda para nossa garota aqui, já que Yancy mudou e agora a segue constantemente, chamando-a de Lily e perguntando se ela está doente em algum lugar. Ela fica aliviada por sua ajuda na noite passada ter sido eficaz, mas agora se pergunta se Yancy realmente não consegue se lembrar do que aconteceu, o que a deixa ansiosa sobre o que está passando pela cabeça dele. Elodie acha isso cada vez mais perturbador, mas sabe que não pode confrontá-lo diretamente, então sugere que ele deve ir embora, apontando que ele tem trabalho a fazer. Isso leva Yancy a pedir um favor antes de sair, segurar sua mão, o que preocupa Elodie, pois teme que seu irmão esteja planejando quebrá-la. No entanto, antes que ela possa reagir, ele rapidamente segura sua mão, experimentando uma sensação de calma que confirma suas suspeitas, apenas para que a conversa dele seja interrompida quando Carlota chega. Então eu estava certo, Elodie acidentalmente liberou seus poderes sobre ele na noite passada. Espera, isso implica que ele sabe que eles não são realmente relacionados? Nossa, tenho que admitir que a natureza observadora de Ian é realmente perigosa. De qualquer forma, eu libero a sua mão do aperto de Ian e pergunta sobre as intenções de Carlota, levando Carlota a informá-la de que a duquesa o instruiu a chamá-la. No entanto, Carlota fica perplexa quando, em vez de simplesmente agradecê-lo, eu pergunto por que a duquesa o enviou, de todas as pessoas, o que o leva a explicar que ele apenas aconteceu de encontrar a duquesa e foi instruído a chamar nossa garota. Eu não consigo deixar de achar isso hilário, pois se alguém os visse, pensariam que ela tem um relacionamento maravilhoso com seus irmãos. Mas, ouvindo a explicação dele e vendo sua atitude no momento, ela se assegura de que Carlota está simplesmente forçada a vê-la. Ela então passa pelos irmãos e lhes diz friamente que, se precisarem de algo, devem simplesmente pedir aos criados para enviar, em vez de vê-la no anexo. Ela realmente fechou seu coração para eles, e eu ainda não consigo superar o fato de que ela vive no anexo, o que só acrescenta ao motivo de sua distância. Quando Elodie chega ao jardim da duquesa, sua madrasta cumprimenta sorrindo, mas ela apenas dá de ombros e assume que foi convocada para discutir o antídoto. No entanto, ela fica confusa quando a madrasta diz que não precisa se apressar, considerando que não há motivo para convocá-la agora, a menos que estejam discutindo o antídoto. Querida, espero que você perceba que a mamãe está tentando se aproximar de você. Falando em antídotos, eu não está certa, então pergunta à duquesa se ela só confiou a ela a produção de 11 antídotos. Quando a duquesa responde que na verdade são 12, eu entro em pânico e rapidamente olha para baixo, explicando que perdeu um dos venenos. Ela se sente ansiosa e se desculpa pelo descuido, mas a madrasta permanece calma e reconfortante. Ela diz para não se preocupar, pois se o ladrão não souber que é veneno, ele morrerá e, se tentarem vendê-lo no mercado negro ou não, isso não importa para ela. Com um olhar para o doce rosto da mamãe, Elodie finalmente se acalma, nunca esperando que não seria repreendida, até que a duquesa comenta que sabe que Carlota e Yancy têm incomodado ultimamente, o que a faz cuspir seu chá. Ela imediatamente assegura a duquesa que não precisa se preocupar, pois evitará seus filhos, e antes que a duquesa possa dizer mais alguma coisa, Elodie se desculpa e foge. A duquesa pode apenas descansar a cabeça na palma da mão e suspirar enquanto observa Elodie correr, decidindo que é melhor apenas observar por enquanto. A madrasta provavelmente estava tentando iniciar uma conversa, mas nossa garota interpretou isso como uma ameaça. Para os curiosos, o primeiro príncipe foi na verdade quem tomou o veneno. Ele então descobre que é um veneno que a duquesa Pera fez pessoalmente.
Ele tem certeza de que a duquesa não tem intenção de prejudicar eu com isso, porque seria um movimento tão desajeitado. Sua mente corre com possibilidades até que ele conecta a lesão no pulso de eu ao veneno e percebe que nossa garota está tentando acabar com sua própria vida. Ele é sorrateiro e de um tipo diferente de astuto. Hoje, Elode e Carlota estão na carruagem, pois ela deseja sair novamente. Como sempre, Carlota reclama de estar perdendo seu treino para acompanhá-la. Ela simplesmente sorri e diz que não se importaria de pedir a Yance da próxima vez que saísse, mas lembra a ele que terá que relatar isso a seu pai, forçando seu irmão de mente simples a amenizar a situação. De repente, a carruagem deles balança e para, fazendo Elode se chocar, enquanto Carlota se torna sério e desembainha sua espada ao sair, instruindo eu a ficar dentro. Ela tenta detê-lo, mas a única coisa que consegue fazer é abaixar a cabeça e cobrir os ouvidos com medo do que o barulho do lado de fora poderia ser. Depois de um tempo, ela para de ouvir sons do exterior e começa a se preocupar com Carlota, que não voltou para a carruagem. Então, ela decide abrir a porta. No entanto, o que encontra do lado de fora não é o que esperava. Carlota está de joelhos e seu abdômen está claramente sangrando. Ele deveria ser poderoso. O que está acontecendo aqui? De repente, um assassino se aproxima por trás de Carlota, o que eu detecta, e imediatamente joga um frasco com algo mortal contra ele, fazendo-o soltar um grito. Desculpe, não é fatal, mas a fumaça que produz é viciante, então ela aproveita a oportunidade para arrastar seu irmão de volta para a carruagem, enquanto questiona suas habilidades. Carlota, nosso rapaz orgulhoso, consegue explicar que os assassinos têm uma ferramenta mágica que pode desativar seu poder, colocando-o em desvantagem, já que o motorista da carruagem já está morto. Descanse em paz, senhor NPC. Eu pego um cavalo e instrui Carlota a subir o mais rápido possível, mas seu ego não permite, então ele exige que ela saia sozinha. Bom Deus, nossa garota não tem tempo para isso, então ela o lembra irritadamente de que, se ele morrer, ela também morrerá, então ele deve parar com a encenação e apenas seguir suas instruções. Carlota finalmente sobe e eu rapidamente apanho as rédeas do cavalo, mas apesar de seus esforços para acelerar, os assassinos conseguem continuar a persegui-los. A perseguição chega ao impasse quando eles chegam a um penhasco e ela começa a sentir medo de que vai morrer hoje. No entanto, Carlota, apesar de seus ferimentos graves, desce do cavalo e continua tentando protegê-la do inimigo. No entanto, ele não consegue desviar de um ataque de um dos assassinos, Max, e só consegue gritar para avisar eu a evitar a faca voadora que vem em sua direção, o que acaba fazendo com que ela caia do penhasco. Nosso ruivinho corre e estende a mão para pegá-la, mas em um instante, uma onda de memórias dolorosas do olhar de nojo do jovem Colt, quando ele lhe disse para não tocá-lo, invade sua mente, fazendo-a instintivamente retrair a mão enquanto olha assustada, paralisada pelo trauma. Carlota fica sem saber o que fazer e está perplexo ao ver que eu escolheria cair em vez de aceitar sua ajuda, o que quase o faz chorar enquanto se pergunta quanto ela o odeia. Ah, olá, senhor detetive, que tal pensar no que você fez à sua irmã ao longo dos anos? Enquanto isso, nossa garota fecha os olhos, incapaz de acreditar que, após tudo o que passou, é assim que ela morre. No entanto, ela fica confusa ao sentir que alguém a está segurando, então abre os olhos e vê novamente o cara misterioso e de aparência inocente. Carlota retornou à mansão deles e agora está de joelhos, aceitando total responsabilidade pelo acidente, enquanto o Duque está enfurecido, mas fazendo esforços para permanecer calmo. Ele instrui seus cavaleiros a encontrar eu, com um olhar que grita: é melhor encontrá-la ou vocês perderão suas cabeças. Antes de ordenar que Carlota receba tratamento. Carlota insiste em ajudar, fazendo com que Yance fique irritado com ele por não ter cumprido sua tarefa adequadamente, mas a mamãe intervém antes que a situação se agrave e apenas pede que Carlota busque tratamento. Eles deveriam ser vilões, mas parecem uma família genuína e amorosa para mim. Vamos voltar para nossa garota. Já é noite quando ela acorda em uma cabana e começa a sentir dor pelo corpo todo. Seus pensamentos se voltam para o estranho que a salvou, levando-a a questionar por que ele está fazendo tal ato de bondade. De qualquer forma, mesmo ainda vacilante, ela caminha até a porta, pretendendo ir para casa, mas de repente a porta se abre, surpreendendo tanto Elode quanto esse doce salvador. Depois de trocarem olhares longos, ele finalmente quebra o silêncio e pergunta se pode ajudar com suas feridas. Estranhamente, ela concorda com seu pedido, pois de alguma forma o considera confiável, mesmo sem saber quem ele é. Enquanto o rapaz cuida das feridas de eu, ela começa a indagar sobre sua identidade e descobre que ele não é nem um mago nem membro de nenhuma das grandes famílias do Império. Ela pode ver que ele não está mentindo, mas como leitora de romances, não consegue acreditar que ele não seja um personagem importante, dada sua atração. Exatamente meus pensamentos. Ela então pergunta seu nome, que ele prontamente lhe diz, Ryan. Depois disso,
finalmente questiona o que todos estão tão curiosos, por que ele a chamou de Yunga. Ryan hesita, mas, mesmo assim, admite que teve um sonho recorrente sobre um mundo completamente diferente, cheio de luz, e que ela apareceu nele por um segundo. Aí, eu acreditei que ele também vinha do mundo moderno. A partir daí, estou certa de que ele é nosso protagonista. Ele não sabe por quê, mas no momento em que a viu, o reconheceu como Yunga, o que nossa garota acredita ser uma mentira. Ainda há uma chance de que ele venha do mundo dela. Ela também tenta lembrar do romance, mas nenhum personagem chamado Ryan vem à sua mente, então ela conclui que esse homem deve ter lhe dado um nome falso. No entanto, com base em seu comportamento gentil, ela acredita que as intenções de Ryan não são de machucá-la, então decide deixar as coisas como estão por enquanto e simplesmente pergunta onde eles estão. Ryan afirma que a cabana é, na verdade, sua casa e que ele viu uma enorme equipe de busca que parece ser da família Pária, o que confunde Elodie, pois ela supunha que a família Pária estaria aliviada com seu desaparecimento. De qualquer forma, ela não tem planos de fugir ainda, então pede que Ryan a ajude a voltar para casa. De volta à mansão Pária, o Duque recebe um relatório de Gion, o comandante dos cavaleiros da família, que informa que, de acordo com suas investigações, os atacantes não têm antecedentes conhecidos, mas parece que Elodie era o alvo principal. Ian emana uma aura maligna enquanto instrui Gion a rastrear quem é o cérebro por trás disso, o que o pai parece concordar, dada a fúria que demonstra no momento. No entanto, o Duque mantém a compostura e afirma que devem priorizar a busca por Eu. Entretanto, a discussão acalorada é interrompida quando um servo entra apressado para notificar que Eu retornou. Nossa garota agora está em seu quarto, com bandagens por todo o corpo, após receber a devida atenção médica. No entanto, o que a confunde e a deixa desconfortável é que toda a família se reuniu em seu quarto. Vai levar um tempo até que ela os deixe entrar, mas fico feliz que eles estejam se esforçando. Agora, a mamãe pode parecer fria, mas eu sei que ela está preocupada quando pergunta a Elodie se ela sente dor em outro lugar e até a convida para vir se precisar de ajuda, levando-eu a informá-la, preocupada, que usou a poção que ela lhe deu por engano durante o ataque. Na verdade, a duquesa deu a poção a Elodie em caso de emergência, então fica satisfeita em lhe dar mais, o que eu aceita. Depois disso, eles decidem que ela precisa descansar, então partem. A propósito, esta é a primeira vez que vemos o Duque e a Duquesa no mesmo quadro, pessoal, e eles parecem tão deslumbrantes juntos, um verdadeiro casal poderoso. Todos finalmente deixaram o quarto, exceto Cal, que permanece lá quieto. Elodie decide usar seu tom irritado com ele, afirmando que está exausta e que ele deve dizer o que tem a dizer rapidamente. Isso leva Cal a questionar por que ela não segurou sua mão no penhasco. Ela responde à pergunta direta de Cal sobre se ela quer morrer, perguntando se ele acha decepcionante que ela ainda esteja viva, o que ele nega rapidamente. Elodie massageia a cabeça, incapaz de argumentar com ele, mas fica atônita quando Cal a envolve em um abraço apertado, confessando que estava preocupado. Cal se ajoelha ao lado de Elodie, deixando-a sem palavras enquanto implora seu perdão por tudo o que fez, incluindo chamá-la de filha ilegítima. Ao lembrar que ele poderia estar agindo assim porque ela retirou a mão, ela decide ser franca e admite que fez isso em resposta ao aviso dele de que ela estava suja e não deveria tocá-lo, uma revelação que horrifica Cal. Ele rapidamente a abraça novamente e continua dizendo que ela não está suja de jeito nenhum, prometendo ser seu acompanhante pelo resto de sua vida, como um cachorro, o que deveria ser incrível, mas nossa garota fica muito confusa com sua mudança rápida de atitude. Eu já posso imaginar esse cara sendo muito protetor com ela. Então, pessoal, o que vocês acham dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, assim vocês serão os primeiros a saber quando elas forem publicadas. Muito obrigado pelo seu apoio, até a próxima!